Olá, eu sou Adilson Azevedo e esse é o seu Minuto de Reflexão. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a salvação. Pensa-se tanto sobre a salvação, mas muitas vezes nós não conseguimos entender a profundidade desse processo. Entenda, você só pode se considerar ser salvo se Deus tem tudo de você e você tem tudo de Deus. A salvação é uma troca. Deus, Ele nos deu vida eterna e essa vida estava em seu Filho Jesus. E em troca nós passamos para o seu Filho o nosso pecado e a nossa morte. Foi por isso que Ele foi na cruz e morreu em nosso lugar. Mas para entender a história da salvação, nós precisamos usar assim uma história. Uma história que talvez não seja bíblica, mas ela tem um fundo moral muito interessante. E eu quero contar para você. A salvação é um processo de troca, sobretudo um processo de troca. Havia um missionário que no continente africano se perdeu, sumiu entre as tribos e o seu colega, também missionário, ele não sabia se estava morto, se estava vivo e ele decidiu embrenhar ali nas savanas africanas, no meio daquelas tribos, na intenção de encontrar o seu companheiro. E ele andava de tribo em tribo, de grupo em grupo, perguntando sobre o seu colega missionário, até que um dia um tradutor que andava com ele disse assim: olha, o povo dessa terra, ele age diferente do seu povo. Eles não vão te ajudar se você não entrar em aliança com eles. Ele disse: mas aliança? Sim, aliança. Se você fizer aliança com o povo dessa terra, eles te ajudarão. Mas se você não fizer aliança, não tem jeito. Então ele reuniu ali, junto com o seu tradutor, com o cacique de uma tribo, e ficaram ali no centro da tribo, todos os índios em volta, e o cacique de um lado, ele do outro, com o seu tradutor do lado, para celebrar uma aliança com o cacique da tribo. Porém, esse missionário, ele tinha um problema. Ele sofria de úlceras, e no interior do continente africano ele não tinha acesso a muitos remédios. E ele usava para amenizar o seu problema de úlcera, tomar um copo de leite. Mas onde ele conseguia leite? Ele carregava sempre do seu lado uma cabra. Aonde ele ia, a cabra estava do lado dele. Quando ele precisava de leite, a cabra fornecia para ele o leite que ele precisava para solucionar o seu problema de úlcera. Bom, feito isso, no momento de aliança, estava ali o missionário, estava ali do lado dele o tradutor e a cabra que não o abandonava nunca. E do outro lado estava o cacique, todo poderoso, e carregava na sua mão um cetro de ébano. Ébano é uma madeira muito bonita, que dá um acabamento muito belo. E ele carregava aquele ébano em forma de cetro, símbolo do seu poder. E ali os índios bateram tambores, os nativos, né? Bateram tambores e fizeram aquela celebração. E daqui a pouco o cacique chegou ao meio, o missionário também, e eles cortaram o dedo da mão e derramaram sangue numa gamela. E eu quero chamar a sua atenção, porque sem derramamento de sangue não há aliança. Por isso que Jesus derramou o seu sangue por nós. E ali aquele missionário, não se espante com o que eu estou dizendo, ele corta o seu dedo indicador, o seu dedo anular, perdão, e derrama um pouco do sangue naquela gamela e o cacique também. E é misturado o sangue dos dois como um símbolo daquela aliança. E, num dado momento, o cacique começa a falar algumas coisas e ele pergunta para o seu tradutor o que ele está dizendo. Ora, para se sancionar uma aliança, é preciso haver o sangue e agora uma troca. O cacique agora ele vai propor para você uma grande troca. Ele vai pedir para você aquilo que ele julga mais precioso que você tem. E o cacique, ele parado, todo poderoso, falou as palavras assim: Obiquaguá, Monguá, Camucá. Aí o missionário ficou espantado e todo mundo ficou olhando, e ele olhou para o seu tradutor espantado, e o que ele disse? Ele disse Obiquaguá, Mongá, Camucá. Aí isso eu sei que ele disse, mas eu queria que você traduzisse. Ele disse que para celebrar a aliança, ele quer a sua cabra.
Ele disse, não, de maneira nenhuma, a minha cabra, e como que eu vou ficar? Eu preciso tirar leite todo dia para sarar as minhas úlceras, eu não vou dar a minha cabra para o cacique. E ele responde para o cacique que não ia dar a cabra, e o cacique disse assim, o bicoguá, mungá, camuquá, e balança a cabeça, e ele disse, o que ele disse? E ele disse assim, olha, ele disse que sem cabra não tem aliança. E ele pensou e falou, tá bom, manda lá a cabra para ele. E vai lá a cabrinha ao poder do cacique. E ele ficou abismado e sem saber o que fazer. E ele disse para o seu tradutor, e agora o que eu faço? Agora é a sua vez de pedir para ele algo que é precioso para ele. E ele pensou assim, o que eu vou pedir? E o missionário disse para ele, peça o ébano. O ébano? Mas aquele pedaço de pau que está na mão dele, você não entendeu. O ébano é o símbolo do poder do cacique. Ele disse, tá bom então, eu vou pedir o ébano. Ele disse assim, Obiquaguá, Monguá, Bongô, Camuquá. Aí o cacique se espantou, quase caiu do ébano e olhou para um lado e para o outro, Camuquá, Comuquá, Monguá, não, Camuquá. E começou aquela frase e toda a tribo ficou abismada porque ele estava pedindo o cetro do cacique, o símbolo do poder dele. E ele olhou, consultou os seus sábios e o missionário falou assim, sem o cetro não tem aliança. E o cacique foi e deu o cetro para ele e tocaram-se ali algumas músicas típicas daquela tribo e celebraram a aliança e o ritual terminou. E o missionário andava de um lado para o outro, não, está errado. Você me colocou numa fria, tradutor, olha o que você fez. Eu troquei a minha cabra, que era tão preciosa, que me fornecia leite, por esse pedaço de pau que não vale nada. E o missionário disse para ele assim, você não entendeu. Você não entendeu essa troca, essa aliança. O cetro é símbolo do poder dele. Agora, tudo que é dele é seu. E tudo que é seu é dele. Olha, nessa tribo, tudo que tem nessa aldeia agora pertence a você. Você está queixando de não ter leite de cabra? Você pode pegar qualquer cabra dessa tribo para você, porque ninguém vai falar nada. Ele disse assim, não, eu não acredito. Ele foi, entrou num cercadinho, pegou uma cabra que não era dele, um daqueles nativos olhou para a cara dele, reconheceu e disse, e deu o sinal que podia levar a cabra. E ele ficou abismado, quer dizer que agora tudo que tem nessa tribo é meu? É exatamente isso. Essa história nos traz uma grande lição de vida. Quando nós celebramos a aliança com Deus, nós entregamos para Deus aquilo que nós julgamos de mais precioso, a nossa cabra, que nos fornece leite. Talvez você ache que não pode ser feliz se não tomar uma cervejinha todo sábado e domingo, ou talvez não seja feliz se você não tiver o seu viciozinho lá de maconha, de cocaína, ou qualquer coisa que você faça, preso a um vício que talvez você esteja. Mas se você entrega isso para Jesus, o seu pecado, o seu problema, ou aquilo que você julga de mais precioso, Deus dá a você de volta um cetro, mas não é um cetro de ébano, é o nome de Jesus. E quando você recebe o nome de Jesus, tudo que é de Deus é seu. Tudo que é de Deus é seu. A Bíblia diz, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Mas entenda, o nome de Jesus só tem poder na sua vida quando tudo que é seu, você entrega a Deus. E tudo que é de Deus passa a ser seu. Tudo bem? É desafiador o Evangelho, não é? Mas o Evangelho é lindo. Guarde essa palavra. Fique bem e fique com Deus.